Vamos ouvir o Emiliano Dias e o pai, é só o Emiliano, né? Não tem o Ramon? Não, os dois estão juntos. Como de costume, os dois acompanham juntos, ficam juntos na coletiva, mas a gente separou um trecho aqui com a fala do Emiliano Dias. Tanto él como Carri son los jugadores que han jugado mundial, que tienen rodaje internacional y son muy importantes dentro del campo. Nos pone feliz por él porque viene sufriendo críticas y cosas que él no merece, porque el torcedor de Corinthians tiene que saber que está haciendo un esfuerzo sobrehumano para jugar. Nós não propusimos de defenderse, mas o Palmeiras te leva a defenderse. Então, acho que la estrategia era también no tener situaciones de circulación de bola, que en el primer tiempo acho que la tuvimos, y proponer un juego más directo. Mas acho que nunca planificamos un juego para defendernos, no, al contrario. Pero bueno, futebol tem essas coisas, pero acho que foi uma grande partida de Corinthians hoje. O ele que está fazendo um esforço extraordinário é o Memphis. Não sei por que o Memphis está fazendo um esforço extraordinário. Lembrar que o Memphis foi convocado para a seleção holandesa. Eu gostei muito de uma frase que eu acho que hoje, se não foi durante a transmissão, acho que foi o Noriega que falou. O Corinthians está com jogadores muito experientes, muito rodados. Ele fala isso. Jogadores internacionais. E cascudo, né, que a gente falou. Então, assim, por exemplo, o Félix foi convocado para a seleção equatoriana. O Memphis para a seleção holandesa, o Martínez para a seleção venezuelana, o Carrilho para a seleção peruana e o Romero para a seleção paraguaia. Esses 5 jogadores, metade dos jogadores que estavam em campo hoje pelo Corinthians, do time de linha, convocados para a seleção nacional de cada um deles. Isso fez diferença. Alguém está falando em casa, acho que eu também falaria. Por que na Libertadores não resolveu? Mas cada jogo tem uma história. E eu digo a experiência para a estratégia. Não é fácil você ir para um jogo, uma decisão. Tem aquela frase clássica, né, Kleber? Finais não se ganham, não se jogam, se ganham. E o Corinthians apostou numa estratégia que os jogadores executaram muito bem. Qual foi essa estratégia do Corinthians? Dar a bola para o Palmeiras com um certo controle. E quando o Corinthians recuperou a bola, o Corinthians gastou bem o tempo. E provocou uma reação que o Palmeiras não se esperava do Palmeiras. Se esperava o quê? Que o Palmeiras avançasse, sufocasse, e o Palmeiras não sufocou. Acho que isso é mérito de um time que consegue com experiência. E vou destacar mais um cara que acho que foi muito experiente hoje, por idade e por tempo de futebol, por ter jogado em times grandes. O Angileri, o lateral esquerdo. Ele é muito jogou bom, muito assim. bem. Jogou bem. Ô, Paloma, você sentiu ali no campo, por exemplo, Abel Ferreira, bravo, reclamão, sim. mas bravo mais com arbitragem, com o time dele, com o que mais? Mais com a arbitragem, Você achou? especialmente no primeiro tempo. Eu de arbitragem, eu vi ele reclamar de uma bola que acho que foi um escanteio, que ele queria um escanteio. Assim, não me chamou a atenção nenhuma reclamação As faltas, de lance muito significativo para o jogo, capital para o jogo. Né? Mas ele reclamou porque o Klaus deixou correr, né? E ele reclamou bastante, aí a gente falava dos jogadores decisivos do Corinthians, que foram decisivos. Do outro lado, a bronca do técnico do Palmeiras com os jogadores dele que não estão tão decisivos assim. Vamos ouvir. Acho que foram melhores no meio-campo, duelos do meio-campo, onde eles, na minha opinião, conseguiram ser mais criativos do que os nossos. Não achei que o Veiga tivesse criativo e nós precisamos muito do Veiga nestes jogos. Precisamos que ele apareça nestes jogos. Portanto, eu acho que basta olhar para aquilo que foi o trabalho de um goleiro e do outro e perceber que a nossa equipa produziu mais, mas o resultado final é deles. Acho que eles defenderam bem e acabaram por ser extremamente eficazes e não temos nada a perder. Vamos lá discutir a final em casa deles, sem nada a perder. Bom, se eu entendi bem, nenhuma reclamação de arbitragem. Teve essas reclamações normais ali de jogo. Reconheceu que os jogadores do Corinthians foram mais decisivos no momento necessário. E citou o Veiga. Teve um outro trecho da entrevista que ele cita o Estevão, dizendo assim, olha, o Estevão às vezes precisa driblar e passar. E ele às vezes está querendo driblar todo mundo. Precisamos de jogadores, que os nossos jogadores sejam mais criativos. Pergunta, Dodô. Às vezes, a impressão que a gente tem é que o jogador está super dependente do que o técnico diz para ele fazer. E agora nós ouvimos o técnico dizendo que os jogadores criativos precisam ser mais criativos. Como é que você divide assim a liberdade do treinador de deixar criar
E eu tenho a impressão que é óbvia. Deixa criar, mas me cumpre. É a história do Rubens Minelli. Com a bola vocês fazem o que vocês quiserem. Sem a bola faz o que eu quiser. Eu acho que essa equação é um conjunto, Kleber. Você tem a ideia de jogo do seu técnico, só que se a ideia vai funcionar como? Com os jogadores fazendo a coisa tecnicamente bem feita. E o Palmeiras não fez tecnicamente bem feito. E eu acho ele criticar o Estevão um absurdo, porque o jogo é só no Estevão. Não, criticar assim, ele só disse que achava que o Estevão, às vezes, insistia. Eu também acho que o Estevão é o único cara que consegue hoje dar uma quebrada. É o único cara que chamou o jogo, às vezes contra 3-4. O que eu entendi da observação dele é assim, em algumas horas podia ter passado e não passou. Porque muitas das vezes o Palmeiras que jogou hoje, o Veiga não apareceu, o Facundo Torres é um jogador assim que não me demonstrou nada assim para mim que o credencia ser um jogador titular absoluto do Palmeiras. Eu acho que por isso que o Estevão chama a responsabilidade, porque às vezes ele olha para o lado e fala, os caras não estão fazendo a coisa acontecer, E eu o vou Vitor tentar Roque? fazer. E as principais ele faz, E né? as principais jogadas do Palmeiras foram com o Estevão e as bolas paradas do Palmeiras. Ela perguntou um negócio para você. Entendi. interessante. Vitor Roque. O Vitor Roque é o segundo jogo do Vitor Roque, é uma rotação diferente do que ele está acostumado. Eu acho que ele participou do jogo pouco, mas assim, não dá para cobrar um cara que chegou e vai fazer o É segundo que ele jogo. estava jogando lá no Betis, mas é muito diferentemente do diferente, Neymar, né? que levou uns 3 jogos para Mas se é muito encontrar. diferente, né? Não. Ele é um bom Talvez jogador. o time, né, Paloma? O jeito de Depende entrar no muito. time, o jeito do time, né? Depende muito. Ele teve 2 boas chances no jogo, né? Uma de cabeça, depois um outro chute. E deu uma arrancada boa, bem Vitor Roque, assim. Que aí demorou para fazer o cruzamento. E a jogada de bola parada que o Mike tocou nele, que ele escorou, acho que era o Romero que estava marcando ele, ele virou e o Hugo fez uma defesaça. Isso. Foi a única boa participação. O que você falou, o doutor, também da questão do Estevão, não é que o time do Palmeiras procura o Estevão, o time do Palmeiras pede socorro pro Estevão. Sim, é muita coisa. Porque os caras jogam no Estevão, toda hora. Mas toda e o hora, toda Veiga, hora. hein? Não é dizer, o Veiga Desde o precisa jogo contra o São Paulo, né? Ele é um jogador que ele tem um histórico decisivo no Palmeiras. Eu acho injusto dizer que ele não Sim, decide. claro. Sim. Mas acho correto dizer que hoje ele teve abaixo do que ele é. Isso é normal. Esse era um jogo que ele tinha que buscar mais situações e fazer o time funcionar melhor, buscar mais o lado esquerdo, equilibrar. Porque é meio essa história é óbvio que é uma brincadeira de pedir socorro pro Estevão, mas o cara domina a bola no meio, já levanta a cabeça e já vira pro claro. Estevão. Porque é uma situação. Só para encerrar, então, assim, a decisão está aberta. O Corinthians leva esse grau de favoritismo, sim, que me parece ser muito... É porque o jogo é na casa do Corinthians, como hoje, foi o que vocês disseram. Hoje era 55-45, lá era 55-45. Como está 1-0 para o Corinthians, um de vocês deu aí 60-40. É mais ou menos, o Noriega é mais ou menos o razoável.